O tema que vamos estudar hoje é a festa de casamento. É uma história maravilhosa, é uma parábola que fala sobre um rei que preparou uma festa de casamento de seu filho. O texto bíblico para dar início está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vamos ler o versículo 23 e depois o versículo 45, porque aqui tem uma questão introdutória para que vocês percebam para quem especificamente contou Jesus essa história ou essa parábola. Diz assim, Mateus capítulo 21, versículo 23. Tendo Jesus entrado no templo, versículo 45 agora, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que Jesus estava falando. Então, quando Jesus entra no templo, ele encontra ali que estavam os sacerdotes, os fariseus, os escribas, enfim, a elite religiosa daquela época. E eles disseram que ouviram as parábolas e entenderam que era sobre eles que Jesus estava falando através dessas parábolas. Então, essa parábola que vamos estudar hoje, que é a festa de casamento, foi de maneira especial dirigida para os fariseus, os líderes religiosos daquela época. No entanto, dentro dessa parábola, todos nós também estamos envolvidos. E vocês vão ver por quê. A parábola está aqui em Mateus capítulo 22, o versículo 2. Convido que você abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 22, o versículo 2. Diz assim: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete ou uma festa de casamento para quem? Para seu filho. Então, Jesus aqui começa a comparar o reino dos céus com uma festa de casamento que acontece, e aqui temos alguns elementos, alguns símbolos. Tem o rei, tem o filho do rei, tem aqui a festa de casamento, e embora não esteja também assim de maneira explícita no texto, mas também de maneira implícita percebemos que ali está o casamento, seria o quarto elemento. Porque é diferente a festa de casamento do que o casamento. Além disso, devemos também nos perguntar quem é a esposa. Se o filho vai se casar, vai ter uma festa de casamento, é porque tem a noiva, tem a esposa. Quem é essa esposa? Então vamos desvendar o que significam esses 5 elementos. Eu gostaria, nesse momento, ler para vocês uma citação que está aqui no livro Parábolas de Jesus, página 307. E para mim, esse livro Parábolas de Jesus é um livro maravilhoso para entender as maravilhas das parábolas. Diz assim, pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. A veste nupcial simboliza o caráter que se precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno para as bodas. Então, o que se representa, diz, esse casamento é a união da humanidade com a divindade. Esta parábola aqui, queridos amigos, está falando tanto dos seres humanos quanto da divindade. E aqui existe uma união, tem que ver o reino de Deus, aí tem que ver a questão do casamento. Os símbolos. A quem vocês acham que representa esse rei? Vocês vão perceber que esse rei representa Deus Pai. E quem é o filho? O filho é Jesus. Quando você vê os evangelhos, ele sempre fala, ele é o filho de Deus. Então Jesus aqui, esse filho, é ele quem vai se casar, e o pai prepara agora um banquete de casamento. A pergunta agora vem também com relação à esposa. Quem é a esposa? Obviamente, você sabe que a esposa representa a igreja. Porque Jesus disse, através das cartas aí de Paulo, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou o quê? Amou a igreja. Então aí está comparado, olha, assim como um homem e a esposa, há uma união entre um homem e uma mulher, disse assim também há uma união entre Cristo e a sua igreja. Então o filho aqui é Cristo Jesus e a noiva é a igreja. Então precisa acontecer um casamento entre Deus, Jesus, e a sua igreja, seu reino. É sobre isso que está falando aqui esta parábola. Agora,
Aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 2, aqui fala um detalhe interessante sobre a Nova Jerusalém, que é o reino de Deus. Diz assim: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Ela disse estava preparada ou ataviada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, quando João vê a nova cidade, depois do milênio, descendo aqui para a terra, disse, olha, eu vi a Nova Jerusalém como o quê? Como uma noiva. Algumas versões falam como uma esposa, ataviada para quem? Para seu marido. Ou seja, a Nova Jerusalém, o reino dos salvos, são representados pela noiva, pela esposa. E Jesus é o marido. Daqui a pouquinho vamos ver quando é que acontece o casamento, quem participa desse casamento, enfim. Agora, então já desvendamos aqui os símbolos. O rei é o Deus Pai, o filho é Jesus, a esposa ou a noiva é a igreja, e vai ter um casamento, um momento quando existe uma união entre a humanidade e a divindade. Ali Jesus vai saber quem faz parte de seu reino e quem não. Outro detalhe que a gente tem que ver com relação à parábola aparece agora no versículo 3. O tema central aqui é a festa de casamento. E para essa festa o pai envia muitos convites. Vocês vão ver que tem 3 momentos quando Deus envia seus servos para convidar para a festa de casamento. E vamos ver qual foi o primeiro momento quando Deus enviou seus servos para convidar a humanidade para o casamento. Abra sua Bíblia aí em Mateus 22, versículo 3. Lá diz o seguinte: enviou seus servos, é o rei que enviou os servos, aos que tinham sido, disse, convidados para o banquete. Disse-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Então o rei envia seus servos para um certo grupo de pessoas que haviam sido escolhidas, e os servos vão e lhes convidam para o banquete de casamento. Mas disse que eles não quiseram ouvir e nem quiseram ir. Rejeitaram o convite. A pergunta é, a quem representam esses servos que foram levando essa mensagem e a quem representam esses convidados que rejeitaram essa mensagem? Sabem, queridos amigos, esse grupo que foi escolhido para participar da festa de casamento, do banquete, representa a nação judaica. É para eles que Deus enviou mensagem após mensagem. Eles foram os escolhidos, a nação. Mas eles rejeitaram o convite de Deus. Como que eles rejeitaram e quem são esses servos que levaram os convites? Eu vou falar alguns servos que aparecem aqui na palavra de Deus, alguns personagens que foram enviados por Deus levando esse convite. O primeiro deles é João Batista. Abra sua Bíblia comigo aqui em Mateus capítulo 3, versículo 1 até o 3. Lá diz o seguinte: naqueles dias, João Batista apareceu pregando lá no deserto da Judeia e ele dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clamam no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas para ele. Em outras palavras, João Batista, ele foi enviado por Deus com uma missão muito especial. Ele deu uma mensagem de arrependimento, que as pessoas preparassem seus corações, porque estava chegando o quê? Estava chegando Jesus. Ele enviou esse convite: preparem-se, participem, aceitem a Jesus. É um momento especial. Ele foi enviado por Deus. E como que as pessoas trataram a João Batista? Muitas pessoas aceitaram, mas especialmente os líderes, a elite religiosa daquela época, odiavam a João. Inclusive o rei que vivia em pecado e sua mulher e todos odiaram a João Batista e o rejeitaram. Aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29 e 30, João Batista ele é comparado e ele é chamado de o amigo do noivo. E vocês vão perceber por que João Batista é chamado o amigo do noivo. Eu vou ler primeiramente aqui, João capítulo 3, versículo 29 e 30. Diz assim: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve,
enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Nos tempos bíblicos, quando alguém ia se casar ou tinha um noivo, ele sempre tinha um amigo, a pessoa mais chegada. E ele era uma das pessoas que organizava todo o movimento aí do casamento. Tá? Ele, antes do casamento, ele já levava os convites, preparava tudo para que acontecesse a festa do casamento do amigo. E João Batista disse, olha, eu sou esse amigo. Eu vim aqui para quê? Eu vim preparar todo aquilo que é necessário para a festa do meu amigo, do noivo. Eu sou o amigo do noivo. A minha alegria está em saber que ele está começando a crescer e eu estou diminuindo. Ele está dizendo, olha, eu não sou o noivo. Eu apenas estou aqui para preparar as pessoas, levar a mensagem para que as pessoas aceitem. E acontece ali um encontro especial com Jesus. Ele é o noivo. Então, João Batista, ele foi enviado por Deus, levando esse convite para a nação de Israel. Mas o rejeitaram. Inclusive, você sabe, né, que João Batista, depois ele morreu de uma maneira cruel. Quando surgiram outros servos enviados por Deus levando a mensagem? Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 5 e versículo 7, aqui nos mostra que Jesus chamou os 12 apóstolos, os 12 discípulos, os preparou e os levou e os enviou para que eles levassem uma mensagem especial, convidando a nação para a festa de casamento. Disse assim, versículo 5, Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios. Deviam levar a mensagem aos gentios? Não. A quem deviam levar? Ao povo de Israel. Por isso eu disse aqui, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. A mesma mensagem de João Batista: o reino de Deus está chegando. E a mensagem devia ser levada para as ovelhas de Israel, não para outras nações. É isso que está falando a parábola. O rei envia seus servos para um grupo de pessoas determinadas para o banquete de casamento. Mas mesmo os discípulos levando a mensagem, eles também foram rejeitados. A nação judaica não aceitou o chamado que Deus estava fazendo através dos discípulos. Depois vemos em outro momento, quando Jesus também envia outro grupo de pessoas, não apenas os discípulos. Na verdade, ele envia 70 pessoas com essa mesma mensagem, com esse mesmo convite. Isso está aqui em Lucas capítulo 10, versículo 1. Diz assim, e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e os mandou adiante da sua face, de 2 em 2, a todos os lugares, as cidades, onde eles deviam ir, a nação de Israel. E mesmo Jesus enviando os 70, também foram que a mensagem deles foi rejeitada. Ou seja, aqui vemos como que essa parábola se cumpre. O primeiro convite que o rei faz, envia seus servos, mas uma vez após outra eles são rejeitados. A nação judaica rejeitou todo o apelo, todo o chamado que o pai estava fazendo. Não quiseram aceitar o reino de Deus. Agora aparece aqui na parábola um segundo chamado. O primeiro chamado já foi rejeitado. O segundo chamado está aqui em Mateus capítulo 22, versículo 4. Diz assim: depois enviou outros servos. Olha, não enviou os mesmos, agora envia outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e cevados já estão mortos. Tudo já está pronto. Vinde às bodas. Mais uma vez agora o rei envia outros servos e lhe disse: olha, vão lá, por favor, novamente a esse grupo. Convidem mais uma vez para que eles, por favor, participem das bodas, do banquete. E eles vão. E além disso, aqui tem um detalhe interessante. Parte da mensagem era o seguinte, olha, o jantar já está o quê? Já está preparado.
No primeiro chamado que eles fizeram ainda não estava preparado o jantar. Nem os bois cevados estavam mortos. Mas agora disse que os bois já estavam mortos. O que significa isso? Eu vou ler para vocês uma citação aqui no livro Parábolas de Jesus, na página 308. E vocês vão perceber que o fato, quando fala aqui que o jantar já estava preparado, que os bois já estavam mortos, está falando aqui que o sacrifício de Jesus já estava feito. Aqui é um convite depois do sacrifício de Jesus. Diz então aqui nesse livro Parábolas de Jesus, a página 308. Depois enviou outros servos, Parábolas de Jesus, página 308. Diz assim: esta mensagem, esse chamado que envia aqui os outros servos, esta mensagem foi levada à nação judaica depois da crucifixão de Cristo. Olha, quando que acontece então esse chamado? Depois da crucifixão. O outro foi antes inclusive da chegada do Messias. João Batista começa a preparar. Agora, essa outra mensagem, esse outro chamado, é depois da crucifixão de Cristo. Mas a nação judaica, que se arrogava de ser o povo peculiar de Deus, rejeitou o evangelho, que foi levado a eles no poder do Espírito Santo. Muitos fizeram isso de maneira mais insolente. Outros ficaram tão exasperados com o oferecimento da salvação e perdão por terem rejeitado o Senhor da glória, que se volveram inclusive contra os mensageiros. Além da nação judaica rejeitar a mensagem, disse que eles se voltaram contra os mensageiros. E o que fizeram com os mensageiros? Aí a parábola aqui em Mateus 22, versículos 5 e 6, disse, olha, porém eles, falando aqui da nação judaica que foi convidada, porém eles, não fazendo caso ao convite, foram um para o seu campo, o outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos que o rei enviou, os ultrajaram e os mataram. Então, o rei envia novamente aqui os servos. A nação judaica rejeita essa mensagem. Se não bastasse apenas que rejeitaram a mensagem, diz que ultrajaram e mataram os servos. Como que isso se cumpriu e quem são esses servos? A gente vê, por exemplo, aqui na história do livro de Atos, como uma vez após outra, muitos seguidores de Jesus, muitos cristãos apresentaram a mensagem e foram maltratados, a mensagem deles foi rejeitada aí pela nação judaica. Um deles, por exemplo, é Estevão. Se você ler a história dele, chamou aí os principais líderes religiosos, onde havia uma grande multidão aí de pessoas, e ele começou a pregar. Começou a pregar aí sobre o reino de Deus. E os judeus não gostaram. Os líderes aí, os fariseus, estavam aí rangendo os dentes de raiva, de ódio, que finalmente decidiram condená-lo como? O apedrejaram até a morte. Rejeitaram a mensagem, não quiseram ouvir a mensagem, e aqui já estamos falando depois da morte de Cristo. Rejeitaram a mensagem até o ponto de matar os mensageiros. Se a gente vê no livro de Atos, ali aparece também, por exemplo, o momento quando Pedro e João foram espancados e atirados lá na prisão. Por quê? Porque a mensagem que eles estavam pregando, os fariseus, os líderes religiosos, não gostavam. Na verdade, não era eles levando a mensagem, era uma mensagem de Deus. Eles apenas eram os servos de Deus, mas foram maltratados. A gente vê a morte de Tiago. A gente vê, por exemplo, ali, inclusive Saulo, né, que perseguiu tantos cristãos. E depois que ele se converte, ele mesmo é perseguido. A nação judaica rejeitou o chamado do rei. Aqui no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 34 e 35, encontramos as declarações de Jesus, porque quando ele estava ainda aqui nessa terra, ele já tinha falado para os seus discípulos que eles seriam perseguidos, que eles seriam assassinados por causa da sua mensagem. Olha o que diz aqui, Mateus 23, versículo 34 e 35. Portanto, eis que eu vos envio
Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Então Jesus já estava falando aqui, naquela época, olha, eu vou enviar para vocês profetas, pessoas sábias, vou enviar para vocês meus servos, mas eles vão ser crucificados, vão ser assassinados, açoitados, e é isso que se cumpriu. Os discípulos sabiam que esse momento chegaria. Pedro foi crucificado, cabeça para baixo. Por trás de tudo isso estavam os judeus, que rejeitaram a mensagem de Deus. Agora, quando a gente volta para a parábola, Jesus fez uma advertência, uma profecia, na verdade. Ali em Mateus capítulo 22, versículo 7, disse o seguinte: o rei, tendo notícias disso, que notícias? Que seus servos eram espancados, eram assassinados, que a nação judaica não aceitava o convite, não queria fazer parte do reino de Deus. Então disse: o rei se encolerizou, ficou bravo, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Quando que isso se cumpriu? Então, depois que os servos são assassinados e a mensagem é rejeitada, diz que devia chegar um exército e devia destruir essa cidade, a cidade dos judeus, Jerusalém. Inclusive, iam morrer muitas pessoas ali. Essas pessoas que rejeitaram a mensagem deviam morrer. A cidade seria queimada, seria destruída. Aqui no livro Parábolas de Jesus, na página 309, diz o seguinte: o juízo pronunciado atingiu os judeus na destruição de Jerusalém e na dispersão do povo. E quando é que aconteceu essa destruição de Jerusalém? No ano 70. Todo o capítulo 24 de Mateus, por exemplo, fala que são sinais que aconteceriam antes da destruição de Jerusalém. E nós sabemos pela história que no dia 8 de setembro do ano 70, depois de Cristo, estamos falando aqui, o general romano chamado Tito trouxe todos os seus exércitos com seus estandartes, sitiaram a cidade de Jerusalém e mataram as pessoas. Milhares e milhares de judeus morreram pela espada, de maneira cruel. Não era para destruir o templo, mas os soldados, quando estavam aí no momento aí, matando as pessoas, destruindo, colocaram fogo no templo, destruíram Jerusalém, e Jerusalém foi destruída. Foi um momento muito triste. Aqui no livro O Grande Conflito, página 33 e 35, diz o seguinte, com relação a essa destruição de Jerusalém. Em sua fúria, os soldados romanos lançaram tochas ardentes nas salas contíguas ao templo, e com a espada assassinavam em grande número os que ali tinham procurado refúgio. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram. De acordo com os historiadores daquela época, pelo menos morreram, na verdade, mais de 1 milhão de judeus. Pelo menos é isso que fala Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador que viveu no primeiro século e ele sabia tudo isso. E ele descreve essa história. Ele diz que mais de 1 milhão de judeus morreram nessa destruição. Naquela época, queridos amigos e irmãos, as ruas de Jerusalém era como quando às vezes você está lá na sua casa e começa a chuva e você vai lá para a rua, como que está tudo alagado de água. Assim era Jerusalém, só que não era água, era sangue. Milhares e milhares de pessoas morreram, crianças, adultos, mulheres. Mas por que a nação foi destruída? Porque rejeitaram o convite do Salvador, o convite de Deus. Uma vez após outra, Deus enviando o convite, e eles rejeitaram. E ali atingiu essa destruição. Continua dizendo aqui na página 35, o livro O Grande Conflito.
No cerco e morticínio que seguiram, pereceram mais de 1 milhão de pessoas. Os sobreviventes foram levados como escravos e, assim como tais, vendidos, arrastados a Roma para abrilhantar a vitória do vencedor. Foram lançados às feras nos anfiteatros. Ou seja, muitos foram levados como escravos, outros foram lançados, disse, nos anfiteatros para ser devorados aí pelas feras. E assim, os poucos judeus que sobreviveram foram dispersos por toda a terra, vagueando, vagabundos sem lar. Vagueando sem lar, sem ter assim um refúgio, uma nação. Jerusalém foi destruída. Aí se cumpriu então o envio do exército. Mas a parábola não termina. Ainda há um terceiro convite que o rei faz. Mateus capítulo 22, versículo 8 e 9 fala sobre esse convite. Disse assim: Então disse o rei a seus servos, que já são outros servos agora: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Os judeus não foram dignos, não aceitaram. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes nos caminhos. Então, o terceiro convite agora, que é o chamado que faz aqui o rei, disse, olha, vão pelos caminhos. Não vão necessariamente agora para onde estava esse grupo escolhido. Eles são indignos, foram já destruídos. Agora vocês vão para qualquer lugar. Vão por todos os caminhos, por todas as cidades, vão por Brasil, vão por Europa, vão por África, por qualquer lugar. Vão por todos os caminhos e convidem as pessoas para quê? Para as bodas. E esse evangelho, que primeiro devia ter atingido a nação judaica e eles rejeitaram, agora esse evangelho é pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. Não há mais um grupo escolhido através do qual, porque o plano de Deus era que através dos judeus a mensagem chegasse a todas as nações. Mas como eles rejeitaram, agora a mensagem é, olha, não tem ninguém aqui que é escolhido. Toda pessoa tem que ouvir a mensagem. Qualquer pessoa que ouça a mensagem é convidado para quê? É convidado para as bodas do filho do rei. É importante a gente entender isso. Nós somos chamados, nós somos convidados para as bodas. Terá também uma festa, um momento de comemoração, mas somos convidados para as bodas, o casamento. E sabem, queridos amigos, Jesus já tinha profetizado e ele sabia, ele já tinha falado muitas vezes que inclusive assim, os judeus rejeitariam e que esse evangelho seria assim, convidaria qualquer nação, qualquer pessoa poderia fazer parte agora do reino de Deus. Isso está, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 21, versículo 43. Agora o evangelho devia ser pregado para qualquer pessoa. Eu quero ler apenas um texto da Bíblia, aqui no livro de Atos, capítulo 13, para que vocês entendam como que agora esse convite do rei se leva para qualquer pessoa. Atos, capítulo 13, eu vou ler para vocês o versículo 45 até 47. Disse assim: Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemaram, contradizendo aquilo que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando-se de ousadia, disseram: É necessário a vós, era necessário, olha, não é mais, era necessário que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que rejeitastes a vós e vós não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então Paulo disse, olha, o evangelho foi primeiro pregado para vocês. O convite foi lançado 2 vezes, mas vocês rejeitaram. Vocês não quiseram. Vocês mataram aí os servos que foram enviados. Agora não. Agora o convite leva para os gentios. Por isso que agora todos nós que estamos em qualquer lugar desse mundo somos convidados para as bodas do Cordeiro. E esse terceiro convite que o rei mandou através de seus servos, esse convite está sendo levado nos últimos 2000 anos. Há 2000 anos aproximadamente,
Esse convite está sendo levado para todos os lugares, todas as cidades, todos os países. Aceitem o convite de Deus para as bodas do Cordeiro. Você está sendo convidado, convidada para quê? Para as bodas do Cordeiro. Os judeus rejeitaram isso, mas você está ouvindo agora. Deus está chamando você, Deus está te convidando para participar das bodas do Cordeiro. Disse mais a parábola, em Mateus capítulo 22, versículo 10. Disse: os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram a todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Então, como eles começaram a convidar qualquer pessoa, agora acontece um problema. Nem todas as pessoas que recebem o convite são pessoas boas. Tem muitas pessoas que são maus. Aceitaram o evangelho, estão na igreja, querem fazer parte do reino de Deus, mas tem um grupo que realmente são pessoas boas, mas tem um grupo de pessoas que não estão preparados, são pessoas más. E na Bíblia já encontramos em muitos lugares assim essa comparação. Na igreja, quando a rede do evangelho é lançada, reúne o quê? Peixes com escama, peixes de couro. Há dois tipos de peixes. Na igreja tem joio e tem também o quê? Tem trigo. Na igreja tem virgens prudentes e tem também virgens nécias. Ou seja, o evangelho é levado, mas nem todos os que aceitam esse evangelho são pessoas boas. Na igreja existem dois grupos de pessoas. Agora, o que precisa acontecer? Já que na igreja nem todos são dignos de participar da festa de casamento, desse casamento, o que acontece? A parábola continua. É necessário que aconteça um exame, um julgamento. Disse aqui em Mateus capítulo 22, versículo 11 e 12. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando o quê? Uma veste nupcial, uma veste para o casamento. E se lhe perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem usar uma veste? O homem ficou caladinho. Sabem, queridos amigos, irmãos, tem um momento quando o rei vai examinar se todos os convidados, se todos aqueles que estão registrados no livro da vida merecem estar ali ou não. Há um processo de julgamento. Aí se vê quem realmente merece fazer parte do reino de Deus e quem não. Quem merece ser salvo e quem não. Quem foi sincero e quem não. E disse que quando ele começa a avaliar, ele percebe que tem um homem que está ali, ele acha que merece estar ali, ele pensa que tem direito de estar nessa festa de casamento, só que ele não está usando as vestes de casamento. O que significa essas vestes de casamento? Embora não esteja também aqui de maneira explícita, mas a parábola dá a entender que o rei enviou junto com o convite o quê? As vestes. Não foi cada um que arranjava suas vestes. O próprio rei providenciou as vestes para todos os seus convidados. E isso eu quero ver com vocês algumas citações do Espírito de Profecia, para que vocês entendam esse detalhe. No livro Parábolas de Jesus, na página 310, encontramos a seguinte declaração: o exame dos convidados pelo rei representa uma cena de julgamento. Olha, por isso lhes disse, aqui é o juízo investigativo. Os convidados à ceia do evangelho são os que professam servir a Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nem todos, porém, nem todos aqueles que professam ser cristãos adventistas são discípulos verdadeiros. Tem joio, tem trigo. Tem peixe com escama e tem peixe de couro. Tem que acontecer um julgamento. E esse julgamento é quando o rei começa a examinar as vestiduras. Aqui nesse mesmo livro continua dizendo: antes que seja dada a recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança dos justos, e essa decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu.
tem que ter um julgamento. E quando a gente vai para Apocalipse capítulo 14, versículo 6 e 7, ali vocês vão ver quando é que acontece esse momento do julgamento. Apocalipse 14, versículo 6, o versículo 7 diz assim, ó, aqui fala a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do quê? A hora do seu juízo. E esse julgamento, esse exame das vestimentas aconteceu em 1844, dia 22 de outubro. Ali começou, quando Jesus entrou, passou do lugar santo para o lugar santíssimo para realizar a obra de julgamento, o juízo investigativo. Então o rei está avaliando quem realmente é sincero e quem não. Nós não estamos lá fisicamente, mas todos comparecemos perante o tribunal de Cristo através dos registros da nossa vida. Porque lá no céu existem livros, registros, onde estão registrados todas as nossas ações, a nossa vida. E é através disso que nós somos julgados. Agora, continua dizendo aqui esse livro, Parábolas de Jesus, página 310. Disse assim: enquanto os homens ainda estão sobre a terra, é que a obra do juízo investigativo se efetua nas cortes celestiais. A vida de todos os seus professos seguidores é passada em revista perante Deus. Todos são examinados de conformidade com os registros nos livros do céu. E o destino de cada um é fixado para sempre de acordo com seus atos. Eu imagino que você está ouvindo essa mensagem porque aceitou o convite dos servos de Deus, aceitou esse convite para o casamento. Senão, não estaria ouvindo essa mensagem, senão você não estaria na igreja. Mas a pergunta que eu te faço é: você realmente tem as vestes de justiça de Cristo? Tem certeza que você está preparado para fazer parte do reino de Deus? Você está usando as vestes que Deus te proporcionou? Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Não é só se batizar, é perseverar. Todos nós estamos sendo julgados. Sabem, queridos amigos, irmãos, eu quero ver com vocês dois detalhes agora com relação às bodas do Cordeiro ou à festa de casamento. O casamento entre Cristo e seu povo acontece durante o juízo investigativo. Quando Jesus volte por segunda vez, ele volta agora já como esposo. Hoje ele está como noivo, porque ainda as bodas não se consumaram. Está em processo. Agora está acontecendo o momento do julgamento, é o momento quando se consuma o casamento entre Cristo e seu povo. Mas quando Cristo voltar, ele volta já casado. Ele já sabe quem faz parte de seu reino e quem não faz. Eu quero ler aqui primeiro uma citação do Espírito de Profecia e depois um texto da Bíblia, para que vocês vejam essa ideia. Aqui no livro Primeiros Escritos, na página 280, diz o seguinte, falando do juízo. Quando termine o juízo investigativo, cada caso fora decidido, para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Olha, como que acontece o julgamento? Primeiro pelos justos mortos e depois pelos justos vivos. Mas todos os justos são julgados. Cristo recebe, disse então, o seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam completos. As bodas do Cordeiro estavam o quê? Estavam consumadas. Olha, então quando termina o julgamento, ali não tem mais oportunidade de salvação. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Mas disse que nesse momento as bodas do Cordeiro estão consumadas. Cristo se casa com a sua igreja. E nós, quando ele vem para nos levar para o céu, ele nos leva para comemorar o casamento que já aconteceu. Mas disse aqui, o reino e a grandeza do reino sobre todo o céu foram dados a Jesus e aos herdeiros da salvação. E Jesus deveria reinar como Rei de Reis e Senhor
de senhores. Amém? Deus quer que você faça parte desse reino. Deus quer que você não apenas aceite o convite, mas que você esteja realmente vestindo as vestes que Ele proporciona para que você faça parte do reino de Deus. Em Lucas capítulo 12, versículo 35 até o 37, ali disse que a volta de Jesus é a volta do casamento. Disse o seguinte: estejam cingidos os vossos lombos e acessas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens, que esperando o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Olha, Jesus vai voltar da onde? Das bodas. Quando que aconteceu essas bodas? Durante o juízo investigativo, quando terminou. Aí se consumiu. Aí se consumou o casamento. Então diz que ele tem que voltar das bodas, para que quando vier a bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados são aqueles servos, os quais quando o Senhor vier, os achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Ou seja, terá depois já um momento de comemoração. Então Jesus, quando ele volta como esposo. Ele volta já levar a sua esposa lá para o reino dos céus para comemorar o casamento. Deus quer que você faça parte desse reino. E eu gostaria de terminar esse estudo falando um pouquinho com relação a essas vestes. Por que é importante ter essas vestes? Aqui no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 13 e 14, que são os últimos versículos dessa parábola, diz o seguinte: disse então o rei a seus servos: amarrai aquele homem que não está usando as vestes de casamento, amarrai de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Quem não estava vestindo, ele não faz parte do reino de Deus, ele é lançado fora. Quem não está vestindo as vestes, quando acontece o julgamento, seu nome se apaga do livro da vida. Então, não é só se batizar. Será que o nosso nome está no livro da vida? Estamos usando ainda essas vestes? E o que representam essas vestes? E por que eu falei que é Deus quem envia a veste para a festa de casamento? Se você ler aí a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 21, ali disse que no momento que Adão e Eva pecaram, eles perderam o quê? Perderam a veste de luz que eles tinham, que era a glória de Deus. E eles ficaram nus. Na parábola que estudamos sobre o bom samaritano, falamos sobre isso. Eles perderam essa veste. E quando eles estavam nus, Deus decide lhes fazer uma veste. E em Gênesis capítulo 3, versículo 21, disse assim: então o Senhor fez túnicas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Quem fez as túnicas para Adão e Eva? Deus. Pelo menos 2 cordeiros deviam ter morrido nesse momento que eles pecaram, nesse dia. E com isso, Deus os vestiu. Deus estava falando para eles: olha, vocês perderam a salvação. Mas um dia vai ter o cordeiro, meu filho, aquele que vai se casar, ele vai morrer por vocês. E através da sua morte, através da morte do Cordeiro de Deus, vocês serão vestidos com a veste de salvação. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador e entramos nas águas do batismo, nesse momento nós somos vestidos com a salvação que Cristo nos oferece. Isso não é uma coisa que você tem que fazer. A salvação não é através das nossas obras. A salvação é pelos méritos de Cristo Jesus. Ele que confere isso para nós. O problema acontece que a gente às vezes vai manchando essas vestes, a gente tira essas vestes e rejeita aquilo que Jesus nos oferece. Inclusive, essas vestes da salvação representam também o nosso caráter puro, imaculado que deveríamos possuir. Aqui no livro Parábolas de Jesus, na página 310, disse o seguinte: pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo deverão possuir. Então, essa veste representa a salvação
E também fala aqui que representa o caráter puro e imaculado que precisamos ter para fazer parte do reino de Cristo, para estar nesse casamento. Eu te pergunto, como que é o seu caráter? Você foi transformado já pelo Espírito Santo? Você é uma nova criatura? O que vamos levar para o céu? Muita gente pensa e fala, né, que a única coisa que vamos levar para o céu é o nosso caráter. Eu também pensava assim. Mas sabe, como que eu vou ir com o meu caráter lá para o céu? Eu sou um homem egoísta. Eu às vezes gosto de falar mal dos outros. Enfim, o meu caráter é ruim. Não posso ir assim para o céu. Eu tenho que ir lá para o céu levando o caráter de Cristo, a veste dele, não a minha. Porque a minha veste, a minha justiça é como trapo de imundícia. Eu tenho que levar a veste de Cristo. Te pergunto nesse momento, você está usando essas vestes que Jesus te oferece? Você está vestido com a salvação que Jesus te oferece? Aqui em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte: Respondi, Senhor, tu sabes. E ele disse, estes, falando aqui dos justos, dos salvos, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Dos justos. Aqui em Apocalipse 19, versículo 8, diz, olha, foi-lhe dado para se vestir de linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Disse mais Apocalipse, né? Disse, olha, que a gente tem que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro para poder entrar na cidade santa, para poder fazer parte do reino de Deus. Eu termino nessa noite falando isso para você. Olha, os judeus rejeitaram a mensagem 2 vezes. Mais uma vez Jesus envia a mensagem e essa mensagem chegou até a tua vida. Mas como você está? Aceitou apenas a mensagem? Está vestindo as vestes que Deus te oferece? Como que está o seu caráter? Você tem uma vida pura, santa, consagrada a Deus? Está perseverando nos caminhos de Deus? O julgamento está acontecendo agora. O rei está examinando as vestes. Você gostaria nesse momento de pedir perdão a Deus e dizer, Senhor, por favor, me lava, me purifica. Lava as minhas vestes, Senhor, no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Me purifique de todo pecado, de toda coisa errada que eu tenha feito. Senhor, não permita que eu seja rejeitado do teu reino. Eu quero fazer parte, Senhor, desse momento da festa do casamento. Eu quero, Senhor, participar do banquete da comemoração do casamento entre Cristo e sua igreja. Você gostaria de falar isso para Deus? Você gostaria de falar que Deus, nesse momento, se tem alguma coisa que precisa branquejar, que Ele faça isso? Que Ele lave a sua vida? Você gostaria de falar isso? Então vamos terminar esse estudo pedindo isso para Deus. Eterno Deus, querido Pai, que convite maravilhoso o Senhor trouxe até as nossas vidas, o Evangelho precioso da salvação em Cristo. Que convite maravilhoso também, Senhor, saber que podemos ser salvos através do sacrifício de Jesus. Mas o Senhor conhece a nossa vida. Sabe se a nossa vida está manchada, Senhor, pelo pecado. O Senhor sabe se teu filho, tua filha que está assistindo essa mensagem caiu ou está no meio do pecado. Por favor, Senhor, nesse momento clamamos a Ti para que o Senhor nos limpe, nos lave, nos purifique. Senhor, não queremos ficar fora do Teu reino. Queremos fazer parte, Senhor, do Teu reino. Queremos participar do banquete do casamento. Por favor, Senhor, nos perdoa, nos restaura. Não desista de nós. Nos colocamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um dia, espero que juntos estejamos lá na comemoração do casamento, lá naquele banquete maravilhoso. Deus te abençoe.